O tilintar de taças de cristal pesado, o suave arrastar de garfos de prata contra porcelana fina e o zumbido baixo e pretensioso de jazz caro de restaurante morreram exatamente no mesmo segundo. Eles morreram no momento em que me inclinei para a frente e fiz minha pergunta. Eu não levantei a voz. Eu não me levantei, virei a cadeira ou bati os punhos na pesada mesa de carvalho. Eu simplesmente olhei para o espaço vazio, cegamente branco no caminho de mesa diretamente à minha frente. Depois mudei meu olhar para o jovem garçom nervoso. E, finalmente, olhei diretamente para minha mãe. O garçom, um rapaz que parecia mal ter saído da faculdade, vestia um colete preto elegante e estava praticamente suando através de sua gola branca engomada. Ele havia passado os últimos 5 minutos circulando nossa enorme mesa de jantar privativa extravagante, colocando cuidadosamente pratos belamente preparados de frango assado, salmão grelhado e risoto de trufas na frente da minha prima, minha tia, minha irmã, seu novo noivo brilhante e meus pais. Mas quando finalmente chegou à minha cadeira, a última cadeira enfiada na beira da sala, ele simplesmente passou direto por mim. Não foi um acidente. Dava para perceber pelo jeito como os ombros dele se contraíram. Eu me inclinei, mantendo o tom perfeitamente controlado, e perguntei baixinho ao rapaz se havia havido algum tipo de mal-entendido com o número final de convidados para a noite. Antes que o pobre rapaz pudesse gaguejar um pedido de desculpas ensaiado ou verificar seu tablet, minha mãe, Márcia, se inclinou ao redor de um enorme e absurdamente caro arranjo central de hortênsias brancas. Ela não parecia envergonhada, não parecia arrependida. Na verdade, ela parecia triunfante. Ela espetou um pedaço de rúcula amarga com o garfo, olhou-me diretamente nos olhos através da luz tremulante das velas e entregou seu punchline. A ajuda não come com a gente, Raíssa, disse ela, sua voz pingando com absoluto desdém. Eu só pedi para a família. Toda a mesa ficou completamente, sufocantemente silenciosa. Dava para ouvir claramente o ventilador de ar-condicionado zumbindo constantemente acima de nós. Minha irmã mais nova, Júlia, de repente achou que o guardanapo de linho branco era o objeto mais fascinante do universo, ajustando-o no colo como se estivesse realizando uma cirurgia complexa. Seu noivo, Juliano, apenas escondeu um sorrisinho satisfeito e maldoso atrás da borda da taça de vinho tinto. Todos estavam simplesmente esperando que eu desmoronasse, esperando que eu causasse uma cena enorme para que pudessem apontar os dedos e me chamar de irmã mais velha louca, ciumenta e amarga. Meu nome é Raíssa, tenho 32 anos. Na grande narrativa desta família, sou a filha mais velha, mas não sou tratada como filha. Sou o contato de emergência em todos os formulários médicos. Sou a pessoa que aparece com uma caixa de ferramentas pesada quando o aquecedor de água explode, a pessoa que conserta o roteador de internet quando ele morre, e a pessoa que paga a conta de luz quando o aviso final de corte chega carimbado com tinta vermelha brilhante. Para eles, não sou uma pessoa. Sou um utilitário. Sou o equivalente humano de um extintor de incêndio sentado quietinho atrás de um vidro sujo. Eles ignoram minha existência inteira, até que a cozinha deles esteja literalmente pegando fogo, e então esperam que eu apague as chamas absolutamente de graça. Eu me sentei ali no meu blazer azul marinho barato. Era uma coisa amassada que eu havia comprado especificamente em uma loja de segunda mão local por R$45, só para usar nestas reuniões familiares obrigatórias. Olhei ao redor da sala, absorvendo a elegante pista de decolagem de mesa, iluminada por aquelas lâmpadas Edison quentes e modernas que custam uma fortuna para alugar. Olhei de volta para minha mãe, que agora mastigava casualmente sua salada como se tivesse acabado de ganhar uma medalha de ouro. Ela genuinamente acreditava que havia acabado de me colocar firmemente no meu lugar. Ela olhava para mim e via apenas uma garota de tecnologia pobre e socialmente desajeitada que passava a vida consertando máquinas sujas e hacks de servidores por salário mínimo. Ela não tinha absolutamente nenhuma ideia de que a mulher sentada à sua frente sem prato de jantar era a fundadora única e CEO de uma grande empresa de infraestrutura tecnológica corporativa. Ela não tinha ideia de que eu atualmente tinha R$250 milhões em ativos no meu nome legal. E ela definitivamente não sabia que eu sozinha detinha os direitos legais absolutos e inabaláveis sobre o depósito de R$250 mil do local
que atualmente mantinha todo aquele extravagante fim de semana de casamento de desmoronar em poeira absoluta. Eu respirei fundo e devagar, deixando o cheiro de alho assado encher meus pulmões. O jogo que eles estavam jogando finalmente havia acabado. Para realmente entender por que uma mãe se esforçaria tanto para humilhar publicamente sua filha mais velha na frente de 20 pessoas em um restaurante chique, você tem que voltar o relógio exatamente 5 anos. Toda essa dinâmica tóxica não começou de repente com um prato de jantar faltando numa noite de sexta. Começou com uma conta de matrícula paralisante, uma tempestade repentina e um carro de luxo novinho em folha parado na entrada de uma casa de subúrbio. 5 anos atrás, eu tinha 27 anos e estava funcionando completamente no vazio. Eu trabalhava em 3 empregos separados e exaustivos só para manter um teto sobre minha cabeça. Durante o dia, consertava laptops quebrados e telas de celular estilhaçadas na minha mesa de cozinha apertada. Nos fins de semana, rastejava pelos tetos falsos empoeirados de prédios de escritório baratos, passando cabos de rede até minhas mãos sangrarem. E à noite, trabalhava no turno da madrugada, fazendo suporte técnico de baixo nível para um banco regional terrível. Eu dormia talvez 4 horas fragmentadas por noite. Sobrevivia com miojo barato, café preto e roupas de liquidação que nunca caíam direito. Eu estava exausta até os ossos, mas queimava de ambição. Depois de meses de preparação árdua, eu finalmente havia sido aceita em um programa de mestrado altamente competitivo e especializado em recuperação avançada de dados e arquitetura de servidores. Era meu único bilhete real para sair da lama. Mas havia um problema enorme. Eu havia economizado cada centavo que pude, pulando refeições e andando quilômetros na neve para evitar passagens de ônibus. Mas ainda estava exatamente 10 mil curta para a matrícula do primeiro semestre. Eu nunca havia pedido um único real aos meus pais, nem uma vez desde o dia em que completei 18 anos, enquanto minha irmã mais nova, Júlia, tinha as contas caras de celular pagas, o aluguel do apartamento no centro totalmente coberto e os cartões de crédito estourados magicamente zerados pelos nossos pais todo mês, eu pagava silenciosamente meu próprio caminho. Mas desta vez, eu estava verdadeiramente desesperada. O prazo final de pagamento era em menos de 24 horas, e se eu perdesse, minha vaga no programa seria dada a outra pessoa. Peguei o ônibus público até a casa grande deles no subúrbio bom. O céu estava escuro e uma chuva fria e forte havia começado a cair. Eu me lembro de estar parada na entrada larga e perfeitamente pavimentada deles, segurando firmemente uma pasta plástica que continha minha carta de aceitação da universidade impressa e uma planilha altamente detalhada. A planilha mostrava exatamente como eu pagaria os 10 mil de volta, completa com um cronograma estruturado de 12 meses e uma taxa de juros justa. Entrei pela porta da frente e entrei na sala de estar. Meu pai, Roberto, estava sentado profundamente em sua poltrona de couro cara, tomando uma cerveja e assistindo a um torneio de futebol na enorme televisão de tela plana. Minha mãe estava sentada no sofá, folheando um catálogo de luxo de casas. Eu fiquei bem ali no meio do tapete caro, meus sapatos molhados rangendo levemente, minhas mãos tremendo de nervosismo, e fiz meu pedido. Mostrei a eles a matemática cuidadosa, expliquei as projeções de carreira incríveis e o potencial salarial. Implorei a eles, praticamente engolindo todo o meu orgulho, por um empréstimo estrito de 10 mil. Roberto nem se deu ao trabalho de olhar para os papéis na minha mão. Manteve os olhos completamente grudados na tela brilhante da televisão. Soltou um suspiro pesado e dramático, fazendo um som como se eu estivesse fisicamente torturando ele só por falar. Raíssa, nós simplesmente não temos esse tipo de dinheiro líquido sobrando para financiar seus pequenos hobbies de computador, disse ele, acenando a mão no ar como se estivesse espantando uma mosca. Senti um caroço duro e doloroso se formar instantaneamente na minha garganta. Tentei explicar que não era apenas um hobby bobo, que era um mestrado reconhecido, um investimento real no meu futuro. Mas exatamente naquele momento, a pesada porta de madeira da frente se escancarou. Júlia, que tinha 22 anos na época, correu para dentro da casa, gritando a plenos pulmões, pulando para cima e para baixo como uma criança. Ela segurava um chaveiro brilhante com uma enorme e ridícula fita vermelha presa a ele. Ai, meu Deus, pai. Muito obrigada.
Dirige como um sonho absoluto. Ela guinchou, correndo para abraçar. Lô, eu virei lentamente a cabeça e olhei pela grande janela da frente. Parado bem ali na entrada, estacionado logo atrás do lugar onde eu havia acabado de andar na chuva, estava um sedã de luxo branco novinho em folha e impecável. O preço de etiqueta daquele modelo era facilmente R$ 180 mil. Eles haviam saído e comprado para ela naquela mesma manhã, simplesmente porque ela havia reclamado que precisava de um carro mais confiável para dirigir até seu emprego de meio período de 10 horas por semana em uma loja de velas. Boutique. Eu me virei lentamente de volta para meu pai. A planilha molhada na minha mão de repente pareceu incrivelmente pesada e totalmente inútil. Olhei para ele, minha voz completamente plana e oca, e perguntei como ele podia justificar comprar um carro de luxo novinho para Júlia, mas recusar um simples empréstimo educacional de R$ 10 mil para sua filha mais velha. Roberto finalmente desviou o olhar do torneio de futebol. Seu rosto ficou imediatamente vermelho escuro de raiva. Ele se levantou da poltrona, pairando sobre mim com os punhos cerrados ao lado do corpo. Nunca questione como eu escolho gastar meu dinheiro suado. Ele retrucou, sua voz retumbando pela sala de estar. Sua irmã realmente tem potencial. Ela precisa de apoio real para construir sua marca e sua rede. Você é um fardo. Você sempre aparece aqui com sua cara triste, exigindo coisas e arrastando todo mundo para baixo. Pare de ser tão carente. Aquela palavra específica me acertou mais forte que um soco físico no peito. Um fardo. Eu trabalhava 80 horas agonizantes por semana. Pagava cada uma das minhas próprias contas. Nunca havia pedido a eles um único centavo. E mesmo assim, de alguma forma, eu era o fardo. Júlia parou de pular. Olhou para mim, deu um pequeno beicinho patético e solidário que não chegava aos olhos dela. E então alegremente chacoalhou as chaves do carro novo novamente. Minha mãe não disse uma única palavra para me defender. Ela simplesmente virou uma página no catálogo. Olhei para os três por um longo momento quieto. Dobrei cuidadosamente minha planilha, deslizei de volta para minha mochila molhada e saí direto pela porta da frente. Passei direto pelo carro branco brilhante com a fita vermelha. Andei 5 quilômetros de volta até o ponto de ônibus mais próximo na chuva torrencial. Prometi a mim mesma naquela longa caminhada fria que nunca mais pediria nada àquelas pessoas. E mantive aquela promessa. Eu nunca acabei indo para aquele programa de mestrado. Em vez disso, peguei o pouco dinheiro que havia economizado com tanto esforço e usei para comprar 3 servidores industriais enormes e completamente quebrados de uma empresa de logística falida que estava liquidando seus ativos. Arrastei centenas de quilos de metal morto escada acima por 3 andares até meu apartamento minúsculo e apertado. Montei eles bem no meio da minha sala de estar, bloqueando completamente minha televisão, e passei os próximos 6 meses fazendo engenharia reversa agressiva de toda a arquitetura deles. Teimosamente ensinei a mim mesma absolutamente tudo o que o caro programa universitário teria me ensinado, e então me forcei a ir ainda mais longe. Oficialmente comecei uma empresa e registrei os documentos legais. Decidi chamá-la de Ápice Infraestrutura. No começo, era só eu sentada sozinha em um quarto escuro, iluminada apenas pelo brilho de 3 monitores, recuperando freneticamente dados financeiros perdidos para pequenos negócios locais desesperados, cujos sistemas internos haviam travado completamente. Mas então o boca a boca começou a se espalhar. Passei de pequenas lojas de varejo para construir ambientes de servidores totalmente personalizados e altamente seguros para clínicas médicas de médio porte. Depois vieram os grandes contratos corporativos. Contratei meu primeiro funcionário. Depois contratei mais 10. Um ano depois, tínhamos uma equipe de 50 engenheiros brilhantes. Trabalhei com uma fome implacável e aterrorizante que frequentemente beirava a obsessão absoluta. A memória ardente do meu pai parado na sala de estar, apontando o dedo para mim e me chamando de fardo, era o combustível escuro que me mantinha acordada e codificando às 3 da manhã, quando meus olhos praticamente sangravam. Em 5 curtos anos, a Ápice Infraestrutura havia conseguido grandes contratos com o governo federal. Expandimos agressivamente nossas operações para sistemas de segurança em nuvem de elite. Grandes blogs de tecnologia e revistas do setor começaram a escrever artigos longos sobre nosso crescimento rápido.
A avaliação de mercado total da empresa disparou além dos meus sonhos mais selvagens. Firmas agressivas de private equity começaram a bater nas portas corporativas, oferecendo compras insanas. Logo antes do meu 32º aniversário, em papel financeiro oficial, minha empresa era legitimamente avaliada em R$ 250 milhões. Mas apesar do enorme sucesso, mantive minha vida pessoal intencionalmente invisível. Se você se desse ao trabalho de pesquisar meu nome legal online, só encontraria bios corporativas muito secas e profissionais em sites do setor. Você não encontraria fotos de férias chamativas, nenhum flex nas redes sociais e absolutamente nenhuma foto de carros esportivos caros ou mansões gigantes. Até contratei uma equipe brilhante e cara de relações públicas para gerenciar nossos esforços de escalada e promoção corporativa, mas dei a eles uma diretiva estrita e inegociável. Mantenham meu rosto e meu estilo de vida pessoal completamente fora das revistas de negócios mainstream. O motivo era incrivelmente simples. Eu sabia exatamente quem era minha família. Sabia sem sombra de dúvida que se Márcia e Roberto algum dia descobrissem que eu havia adquirido riqueza substancial real, toda a narrativa histórica deles mudaria instantaneamente. De repente, eles se sentariam contando aos amigos como sempre haviam acreditado no meu gênio desde o primeiro dia. De repente, meu pai começaria a tratar minhas contas bancárias corporativas como seu fundo de aposentadoria pessoal ilimitado. Eu também sabia que minha mãe tinha essa obsessão bizarra de vida inteira com riqueza não merecida. Ela estava constantemente dando indiretas para suas amigas do clube do país sobre alguma herança fictícia massiva que esperava receber de um parente rico distante que nem existia. Se ela algum dia descobrisse sobre a avaliação de R$ 250 milhões da minha empresa de tecnologia, ela absolutamente torceria a lógica na cabeça dela para reivindicar que meu dinheiro suado era na verdade sua herança legítima, simplesmente como pagamento por ter feito o mínimo de me criar. Então escolhi interpretar um personagem. Decidi continuar morando em um prédio de apartamentos modesto e seguro. Sempre que era forçada a visitá-los para jantares familiares obrigatórios, deliberadamente dirigia um sedã usado de 10 anos, muito amassado, que chacoalhava quando chegava a 100 km por hora. Usava propositalmente os mesmos jeans desbotados e blazers baratos de brechó oversized. Deixava eles acreditarem completamente que eu ainda estava apenas fazendo suporte técnico de computador básico e entediante, lutando todo mês só para mal conseguir pagar as contas. Acabou sendo a armadura absoluta definitiva. Ao deixar eles acreditarem que eu estava completamente abaixo deles, consegui ver exatamente quem eles realmente eram por trás das portas fechadas. Observei silenciosamente minha irmã Júlia implorar a nossa mãe para pagar o aluguel atrasado. Tudo enquanto carregava casualmente uma bolsa de grife novinha de R$10.000. Sentei em silêncio e observei meu pai reclamar alto sobre como os impostos sobre propriedade locais eram altos logo antes de reservar uma viagem de golfe de luxo all-inclusive para um resort privado. E observei todos eles continuarem a me tratar com uma mistura tóxica de pena e extremo aborrecimento, jogando para mim o ocasional pedaço de afeto falso, só quando desesperadamente precisavam da televisão gigante montada na parede ou dos laptops infectados por vírus limpos. Eu estava perfeitamente bem com o arranjo. Eu havia construído meu império silencioso. Tinha minha paz de espírito e tinha minha verdade. E tudo teria ficado assim indefinidamente se Júlia não tivesse ficado noiva de um cara chamado Juliano, e a família não tivesse coletivamente decidido que eu seria a rede de segurança financeira deles para o casamento do século. Minha irmã mais nova, Júlia, é exatamente o tipo de pessoa que usa a palavra vibe como uma frase completa e irônica para explicar todas as suas grandes escolhas de vida. Ela tem atualmente 27 anos, mas opera diariamente com a profundidade emocional e responsabilidade financeira de uma aluna do 2º ano do ensino médio mimada. Seu título de trabalho autoproclamado oficial em todos os perfis de redes sociais é diretora criativa e especialista em mood board de lifestyle. Na realidade, isso essencialmente significa que ela passa 10 horas por dia deitada no sofá caro, rolando por fotos na internet de férias de luxo, imóveis bege de alto padrão
e agrupando elas por estética de cor. Ela não produz realmente nenhum bem tangível. Não oferece nenhum serviço real, mas é absolutamente fenomenal em se fazer parecer incrivelmente ocupada e importante na internet. Quando ela finalmente conheceu Juliano, minha mãe imediatamente agiu como se a realeza real e verificada tivesse acabado de se casar com nossa humilde linhagem familiar. Juliano é um cara que constantemente usa ternos sob medida excessivamente apertados sem meias e usa agressivamente palavras corporativas de negócios em contextos completamente errados. Ele se orgulha de se chamar de empreendedor serial. Pelo que consegui reunir olhando o site terrível dele, ele compra suplementos dietéticos incrivelmente baratos e questionáveis em massa de fábricas no exterior, cola um rótulo minimalista e moderno nas garrafas plásticas e tenta vender agressivamente através de funis de marketing na internet irritantes. Ele é o tipo de cara que se refere sem ironia a bartenders cansados de restaurante como chefe, aponta dedos em pistola para motoristas de aplicativo e constantemente chama minha mãe de rainha. Eles eram honestamente uma combinação feita no céu absoluto. Eram duas pessoas altamente arrogantes, completamente alérgicas a um dia duro de trabalho físico, absolutamente obcecadas em projetar a aparência falsa de riqueza massiva para completos estranhos na internet. Desde o primeiro momento em que ficaram oficialmente noivos, Juliano imediatamente começou a me tratar como sua própria contratada não paga pessoal. Nunca era um educado. Ei, Raíssa, como você está hoje? Era sempre uma mensagem de texto exigente e repentina, sem nenhuma pontuação. Ei, mana, preciso que você venha dar uma olhada no Wi-Fi da casa da Márcia, que está arrastando meus uploads de vídeo. Ou preciso que você venha consertar as dobradiças rangendo da porta dos fundos antes de hospedarmos a grande festa de noivado este fim de semana. E eu fazia. Aparecia na casa com minha caixa de ferramentas pesada de lona e meus alicates. Rastejava atrás dos sofás empoeirados e consertava o roteador. Espraiava óleo nas dobradiças enferrujadas. Eu não fazia essas tarefas porque queria desesperadamente a aprovação ou o amor deles. Fazia porque observar silenciosamente o delírio absoluto deles de perto era quase cientificamente fascinante para mim. Uma tarde quente de sábado, eu estava encaixada desconfortavelmente embaixo da pia da cozinha da minha mãe, consertando um vazamento de encanamento nojento que ela absolutamente se recusava a chamar um encanador profissional sindicalizado porque custaria caro demais. Juliano e Júlia estavam sentados bem acima de mim, na ilha de mármore da cozinha, bebendo ruidosamente cafés gelados que custavam R$40 cada. Eles estavam discutindo agressivamente os planos grandiosos do casamento. Nós realmente precisamos escalar a visão geral, Juliano dizia alto, batendo seu relógio de luxo excessivamente grande e incrivelmente falso contra o balcão de mármore. Nós absolutamente não podemos fazer um salão de hotel padrão básico. Isso está dando energia pequena. Precisamos garantir uma fazenda histórica. Precisamos criar uma experiência de luxo imersiva de vários dias para os convidados. Exatamente, amor. Júlia suspirou dramaticamente, rolando furiosamente na tela do celular. Mamãe já disse que pode contribuir algum dinheiro, mas o crédito do pai está totalmente estourado agora, porque ele acabou de comprar aquele barco ridículo. Precisamos desesperadamente de mais capital líquido. Juliano se inclinou para a frente, sua voz caindo em um sussurro conspiratório. E a Raíssa? Pensa nisso. Ela literalmente não tem vida, não tira férias, não tem nenhuma despesa real. Ela tem trabalhado no mesmo emprego deprimente de conserto de computador há mais de uma década. Ela deve ter alguma poupança decente guardada. Não precisamos nem do dinheiro dela adiantado. Só precisamos do score de crédito limpo dela para atuar como fiadora do contrato massivo do local. Eu parei completamente de girar a chave de metal pesada. O aço frio e molhado pressionou forte contra a palma da minha mão. Uma fiadora. Eles não queriam minha bênção de irmã, não queriam minha participação alegre no planejamento do casamento. Eles puramente queriam meu score de crédito limpo para bancar o estilo de vida de luxo falso deles. Júlia bufou suavemente acima de mim. Raíssa, tá brincando? Ela é tão incrivelmente rígida com dinheiro. Lembra daquela vez anos atrás quando ela teve a coragem de pedir ao pai para pagar a faculdade dela? Ela é basicamente uma acumuladora financeira. Mas honestamente, mamãe provavelmente pode falar com ela.
Mamãe definitivamente sabe exatamente como fazer ela se sentir culpada o suficiente para assinar qualquer coisa. Eu terminei de apertar o cano de cobre com uma última torção forte. Limpei a graxa preta oleosa das mãos em um pano de oficina, rastejei para fora do armário escuro embaixo da pia e me levantei devagar. Eles dois pararam imediatamente de falar e instantaneamente colaram sorrisos falsos, cegantemente brilhantes. Tudo consertado, eu disse, mantendo minha expressão facial completamente em branco e ilegível. Obrigada, mana, Juliano disse, nem se dando ao trabalho de olhar para cima da tela do celular. Você é uma salvadora absoluta. Continua no grind. Eu apenas assenti, arrumei minhas ferramentas pesadas e caminhei direto para meu carro amassado. Assim que fechei a porta do carro, meu celular vibrou no bolso. Era um e-mail criptografado do meu diretor financeiro, confirmando oficialmente que nossa receita trimestral corporativa havia subido em um impressionante 12%. Sorri para mim mesma no retrovisor. Eles queriam me prender como fiadora. Estavam prestes a convidar voluntariamente o diabo absoluto para a mesa de negociação deles. A campanha agressiva de manipulação começou oficialmente exatamente 3 dias depois. Minha mãe de repente ligou e me convidou para um jantar familiar especial de domingo, o que foi uma bandeira vermelha brilhante e imediata, porque historicamente ela só me convidava para casa se o triturador de lixo pesado da pia estivesse violentamente entupido com ossos de frango. Depois de forçar para baixo um prato de frango incrivelmente seco e cozido demais, ela dramaticamente limpou a mesa de jantar e trouxe o enorme fichário de casamento. Era gigantesco, branco puro, pesadamente tabulado e cheio de folhetos brilhantes de locais de alto padrão. Raíssa, querida, minha mãe começou, inclinando-se para a frente e utilizando sua voz mais suave e altamente calculada de manipulação. Sua linda irmã finalmente vai se casar. É inegavelmente o dia mais importante da vida inteira dela. Depois de semanas de busca, finalmente encontramos o local dos sonhos absolutamente perfeito. Chama-se Fazenda Grande Carvalho. É de tirar o fôlego, mas eles exigem estritamente um depósito em dinheiro bastante massivo e uma fiadora financeira primária para ser listada legalmente no contrato mestre. Seu pai e eu estamos no meio de reestruturar nossos complexos ativos financeiros agora. Então, nossa liquidez de caixa imediata, infelizmente, está um pouco baixa este trimestre. Reestruturar seus complexos ativos financeiros. Essa era uma maneira corporativa incrivelmente hilária de dizer que eles estavam atualmente se afogando em dívidas massivas de cartão de crédito e evitando ligações de agências de cobrança agressivas. Exatamente quanto é o depósito? Perguntei calmamente, dando um gole lento na minha água com gelo. Júlia olhou nervosamente para Juliano. Juliano pigarreou alto, inflou o peito e tentou desesperadamente parecer um executivo rico e comandante. O hold obrigatório do local é exatamente R, 250 mil. Mas você tem que olhar de forma diferente, Raíssa. Não é uma despesa. É um investimento estratégico na marca familiar geral. Eu coloquei lentamente meu copo de volta na mesa. R, 250 mil. Para eles, sentados naquela sala de jantar, era uma soma absolutamente astronômica. Uma montanha financeira impossível que eles nunca poderiam esperar escalar sozinhos. Mas para mim, R, 250 mil, era meramente uma fração minúscula do que minha empresa de tecnologia rotineiramente gastava em manutenção básica de servidores e eletricidade de refrigeração em um único mês. Olhei diretamente do outro lado da mesa para Júlia. Ela imediatamente me deu um olhar patético, suplicante e altamente ensaiado de desespero. Era exatamente o mesmo olhar dramático que ela deu ao meu pai 5 anos atrás, quando queria desesperadamente aquele carro de luxo branco novinho. Sentei para trás e pensei muito cuidadosamente sobre os próximos 12 meses da minha vida. Se eu simplesmente dissesse não agora, eles absolutamente me assediariam implacavelmente todo santo dia. Apareceriam sem aviso no meu apartamento quieto. Minha mãe deixaria mensagens de voz histéricas chorando. Meu pai apareceria e gritaria comigo sobre lealdade familiar. Eles tornariam minha vida diária um inferno vivo e respirante, me arrastando constantemente para a lama do drama fabricado e exaustivo deles. Mas se eu simplesmente dissesse sim, eu poderia permanentemente comprar meu silêncio total. Eu poderia literalmente comprar uma parede financeira massiva
e impenetrável para colocar com segurança entre nós. Ok, eu disse, minha voz completamente desprovida de qualquer emoção. Os três congelaram completamente. Minha mãe piscou rapidamente, claramente atordoada. Ok, assim tão fácil, você está dizendo sim? Sim, eu disse calmamente, cruzando os braços. Eu pagarei com prazer o depósito de R$ 250 mil do local. Assinarei oficialmente a papelada como fiadora primária, mas só farei isso sob meus próprios termos estritos e inegociáveis. Juliano imediatamente abriu um sorriso enorme, claramente pensando que havia acabado de enganar a idiota da vila com toda a poupança da vida dela. Absolutamente, o que você precisar, chefe. Agradecemos o hustle. Na manhã seguinte, marquei uma chamada de conferência privada com Victor, o chefe executivo de planejamento de casamentos da prestigiada fazenda. Victor soava incrivelmente profissional. Sua voz era cansada, afiada e muito claramente acostumada a lidar com pessoas extremamente ricas, altamente difíceis e exigentes todos os dias. Senhorita Raíssa, Victor disse suavemente pela linha telefônica, estou revisando o arquivo. Vejo que você está financiando pessoalmente o aluguel do salão principal e o pacote de iluminação avançada. Você planeja colocar a cobrança inicial em um cartão corporativo padrão? Sim, respondi. Eu utilizei especificamente uma empresa corporativa muito menor e altamente obscura que eu legalmente possuía. Uma que não se ligava imediatamente de volta à empresa-mãe Ápice Infraestrutura. Mas me escute com muita atenção, Victor. Estou autorizando uma cobrança de exatamente R$ 250 mil, nem um centavo a mais. Quero procedimentos legais extremamente rigorosos, explicitamente construídos na linguagem central deste contrato. Como única fiadora financeira, absolutamente ninguém, nem minha mãe, nem a noiva, nem o noivo, tem permissão para adicionar quaisquer cobranças extras, serviços especializados ou upgrades de local a esta conta específica sem minha assinatura direta por escrito e oficialmente notariada. O departamento jurídico de vocês pode garantir que isso aconteça? Houve uma breve pausa na linha. Eu conseguia realmente ouvir Victor sorrindo através do telefone. Ele claramente respeitava limites duros e inegociáveis. Eu posso absolutamente escrever essa linguagem específica direto no acordo mestre, disse Victor com confiança. Prometo que eles não vão conseguir pedir nem um guardanapo de coquetel extra na sua conta sem sua aprovação explícita por escrito. Se eles quiserem desesperadamente quaisquer extras, vão ter que tirar os próprios cartões de crédito. Perfeito, eu disse. Assinei digitalmente a pesada papelada enviada para meu e-mail. Os R$ 250 mil saíram instantaneamente da minha conta corporativa. Disse a mim mesma que estava simplesmente comprando paz de longo prazo. Estava comprando uma cerca elétrica de R$ 250 mil para manter a pura loucura completamente fora do meu quintal. Só não percebi quão rapidamente eles tentariam imediatamente escalar aquela cerca. A tinta digital no contrato mestre nem havia secado completamente antes que os pedidos financeiros ridículos começassem a chegar agressivamente. Começou de forma relativamente pequena, disfarçada como empolgação casual. Uma nova mensagem de grupo de texto apareceu de repente no meu celular contendo eu, Júlia, Juliano e Márcia. Júlia mandou, Ei Raíssa, tão animada. Victor acabou de nos dizer que absolutamente precisamos de uma parede de champanhe personalizada para a entrada da recepção principal. É um must absoluto para a vibe estética geral que estamos buscando. São só R$ 20 mil extras. Você pode logar e rapidamente aprovar a cobrança no portal? Eu estava sentada no meu escritório de vidro, revisando um acordo de aquisição de servidor de R$ 1 milhão. Peguei meu celular e respondi exatamente 30 segundos depois. Digitei não. Exatamente 10 minutos depois, meu celular começou a tocar alto. Era minha mãe. Raíssa, por que diabos você está sendo tão difícil logo de cara? Ela sibilou no telefone. É só uma exibição divertida de champanhe para os convidados. Você já colocou R$ 250 mil. Não seja tão ridiculamente pão duro por alguns centavos extras. Não estou sendo pão duro, Márcia, respondi, minha voz completamente plana e inflexível. Eu já paguei generosamente por toda a sala. Se vocês querem bebidas caras, paguem pelas bebidas vocês mesmos. A resposta final é não.
Desliguei o telefone imediatamente. 2 dias depois, Juliano tentou a sorte com confiança. Ele mandou uma mensagem dizendo: "Yo, mana, espero que o grind esteja indo bem. Estamos olhando para reservar um pintor profissional ao vivo para capturar a cerimônia em tela em tempo real. É uma peça de investimento massiva para nossa casa futura, 6 mil no total. Só preciso da sua assinatura digital rápida no portal do fornecedor para desbloquear o acesso ao salão para a equipe de montagem dele." Eu nem pisquei. Digitei de volta imediatamente. Escrevi não por uma câmera digital. Esse ciclo exaustivo e implacável continuou continuamente por 3 semanas sólidas. Eles constantemente tentavam adicionar upgrades altamente caros e ridículos à minha conta. Exigiam fontes de faísca fria internas, que requeriam permissões especiais de incêndio, um bar de tacos gourmet tarde da noite, um túnel de flores importadas especializado para a grande saída e cadeiras estofadas de veludo, personalizadas atualizadas para as mesas VIP. Tratavam minha assinatura de aprovação legal como uma máquina caça-níqueis quebrada que eles podiam simplesmente continuar puxando cegamente, esperando por um jackpot. E toda vez, sem falhar, eu batia neles com um não frio, plano e completamente sem emoção. A tensão subjacente no grupo de chat familiar rapidamente escalou de irritante para absolutamente radioativa. As mensagens de texto pararam completamente de ser pedidos educados e rapidamente se transformaram em insultos passivo-agressivos desagradáveis direcionados diretamente a mim. Júlia mandou: "Acho que algumas pessoas egoístas simplesmente não querem que eu tenha um dia de casamento perfeito e memorável." Juliano acrescentou: "Uma mentalidade de pobreza pequena sempre mantém as pessoas pequenas na vida." Márcia entrou: "Vamos simplesmente ter que fazer sacrifícios dolorosos, porque certas pessoas nesta família carecem severamente de espírito familiar básico e generosidade." Eu ignorei completamente todos os ataques de raiva digitais deles. Simplesmente voltei a gerenciar minha empresa massiva. Liderei reuniões intensas de conselho. Aprovei legalmente projetos de arquitetura complexos para um novo data center de alta tecnologia. Vivi minha vida real altamente bem-sucedida, enquanto eles desperdiçavam os dias deles jogando ataques de raiva digitais ridículos sobre arranjos de flores. No entanto, eles rapidamente perceberam que não podiam me intimidar efetivamente via mensagens de texto. Também perceberam que não podiam forçar minha mão através do planejador de casamentos, porque Victor se mantinha como uma parede de ferro absoluta, educadamente mas firmemente, os encaminhando de volta para a linguagem legal estrita do contrato assinado toda vez que tentavam contornar minha autoridade. Então, em suas mentes distorcidas, decidiram que precisavam me punir agressivamente de forma social. Eles abruptamente pararam de me contar qualquer coisa sobre as reuniões de planejamento em andamento. Pararam completamente de me mandar atualizações do local ou fotos de prova de vestido. A única razão pela qual eu sequer sabia que o jantar de ensaio oficial estava acontecendo numa noite de sexta em um restaurante altamente exclusivo no centro era porque minha tia Marta acidentalmente mencionou o horário para mim em uma breve ligação. Verifiquei meu e-mail pessoal. Havia um lembrete automatizado altamente genérico enviado diretamente do software do local, mas absolutamente nenhum convite pessoal direto da minha irmã ou da minha mãe. Eles estavam intencionalmente tentando me congelar. Queriam que eu me sentisse profundamente isolada, desesperadamente esperando que a pressão social imensa finalmente quebrasse minha teimosia e eu abrisse minha carteira só para comprar meu caminho de volta às boas graças deles. Decidi bem ali, e naquele momento aparecer no jantar de ensaio mesmo assim. Fui no meu closet e peguei o mesmo blazer azul marinho barato amassado. Dirigi meu carro chacoalhante de 10 anos direto para o distrito de restaurantes caros do centro. Estava completamente preparada para sentar quietinha no canto de trás, comer minha refeição grátis e voltar para minha vida quieta. Não tinha absolutamente nenhuma ideia de que eles haviam meticulosamente preparado uma execução pública massiva só para mim. Estacionei meu sedã chacoalhante 3 quadras longe do restaurante, porque absolutamente me recusava a pagar R, sem por valer. O ar da noite estava pegajoso e quente, e enquanto caminhava em direção ao distrito do centro, me preparei mentalmente para as dinâmicas familiares exaustivas de sempre. O restaurante que Júlia e Juliano haviam escolhido
Era um daqueles lugares agressivamente modernos e super caros que tentavam muito parecer um armazém abandonado. O exterior era todo de tijolos vermelhos expostos, assentos de ferro preto pesado e vidro fumê. No momento em que abri a pesada porta da frente, fui atingida por uma parede de ar-condicionado e o cheiro pesado avassalador de alho assado e óleo de trufa. Dei meu nome à hostess, e ela me conduziu silenciosamente pelo movimentado salão principal de jantar, navegando por mesas de pessoas vestindo ternos caros e vestidos de coquetel. De repente me senti altamente consciente do meu blazer azul marinho desbotado e dos meus sapatos pretos práticos arranhados, mas empurrei o sentimento para baixo. Eu estava aqui para comer minha refeição grátis, cumprir minha obrigação familiar básica e sair o mais cedo possível educadamente. A hostess empurrou um conjunto de pesadas portas duplas de madeira, me levando para um espaço de jantar privativo impressionante nos fundos. A sala era linda, não havia como negar isso. Uma mesa retangular longa e massiva estava colocada bem no meio da sala, coberta com linho branco cegante. Vasos altos de vidro transbordando de hortênsias brancas importadas atuavam como centros de mesa, flanqueados por dúzias de velas perfumadas caras tremulantes. Acima da mesa pendiam fios grossos de ferro preto, terminando em lâmpadas Edison quentes e modernas que lançavam um brilho dourado sobre tudo. Toda a família já estava lá. Meus pais, Júlia, Juliano, os pais ricos dele, e um punhado cuidadosamente selecionado de tias, tios e primos, estavam todos parados ao redor das bordas da sala, segurando taças de cristal de champanhe e rindo um pouco alto demais. Quando entrei pelas portas, as risadas não pararam completamente, mas o tom geral na sala mudou imediatamente. Era como uma queda repentina na pressão barométrica. Minha tia Marta, que estava parada perto do bar, captou meu olhar. Deu-me um sorriso muito apertado e incrivelmente desconfortável. Deu uma pequena acenada constrangedora e então rapidamente olhou para baixo para os sapatos dela. Minha prima mais nova de repente achou a parede de tijolos expostos inteiramente fascinante e ativamente evitou fazer qualquer contato visual comigo. Mantive meu rosto perfeitamente em branco e caminhei devagar em direção à longa mesa. Os lugares estavam imaculados, pratos grossos com borda dourada, talheres de prata pesados e cartões de nome impressos personalizados em caligrafia dourada metálica rodopiante. Comecei pela cabeceira da mesa. Roberto, Márcia, Júlia, Juliano, pai de Juliano. Caminhei pelo lado esquerdo, lendo os belos cartões. Subi pelo lado direito. Não havia absolutamente nenhum cartão com meu nome legal nele. Fiquei completamente imóvel na extremidade da longa sala, bem ao lado das portas de madeira giratórias que levavam diretamente para a cozinha movimentada. Por um breve segundo confuso, genuinamente pensei que talvez tivesse cometido um erro de agendamento. Talvez o jantar de ensaio fosse estritamente limitado ao grupo de noivos. Mas então me lembrei dos R$250.000 que haviam saído da minha conta corporativa. Eu paguei para todo este fim de semana existir. Minha mãe, Márcia, finalmente me avistou parada ao lado das portas da cozinha. Ela estava vestindo um vestido de seda verde escuro que definitivamente custava mais que meu carro inteiro. Não parecia nem um pouco surpresa em me ver. Na verdade, parecia profundamente irritada com minha presença física. Raíssa, ela chamou, sua voz afiada carregando facilmente sobre a música de jazz de fundo. Você conseguiu. Estamos prestes a sentar. Você pode simplesmente pegar aquela cadeira de madeira extra do canto ali e puxar até a extremidade da mesa. Ela acenou a mão de forma dispensável no ar, exatamente como se estivesse dando direções a um entregador perdido largando um pacote. Eu não discuti. Não causei uma cena, nem exigi um lugar adequado. Simplesmente caminhei até o canto escuro. Peguei uma cadeira de madeira pesada e desconfortável, arrastei tudo até a extremidade inferior da mesa e me sentei. Estava fisicamente separada da conversa principal por um arranjo floral massivo e espalhado. Eu era um pensamento posterior completo, um fantasma que eles mal toleravam. Sentei quietinha no meu canto desconfortável enquanto os brindes, excessivamente longos e altamente pretensiosos, finalmente começavam. O pai rico de Juliano se levantou e falou por uns bons 10 minutos
sobre como o jovem casal era bonito e bem-sucedido. Então meu pai se levantou segurando sua taça de vinho alto e fez uma piada alta e retumbante sobre quanto este casamento extravagante estava custando a ele. Tive que morder o interior da bochecha tão forte que senti gosto de cobre para evitar rir alto. Ele não havia gastado um único centavo no local principal, mas estava mais do que feliz em orgulhosamente levar todo o crédito na frente dos pais ricos de Juliano. Eventualmente, os discursos intermináveis terminaram, e o serviço principal de jantar oficialmente começou. Uma equipe de garçons em coletes pretos elegantes emergiu das portas da cozinha, movendo-se em sincronização perfeita e praticada. Eles carregavam bandejas de prata massivas nos ombros, colocando cuidadosamente pratos de frango assado fumegante, salmão grelhado e risoto cremoso de trufas na frente dos convidados famintos. Observei o garçom mais jovem do grupo se aproximar do meu lado específico da mesa. Ele colocou um prato quente na frente da tia Marta. Colocou outro prato na frente da minha prima mais nova. Então deu um passo para o lado, posicionando-se diretamente na frente do meu espaço vazio. Olhei para a bandeja de prata dele. Estava completamente vazia. O jovem olhou para mim, olhou nervosamente para o tablet digital pressionado contra o peito e então rapidamente deu um passo para trás, se preparando para virar e ir embora. Foi exatamente nesse momento que me inclinei ligeiramente para a frente e perguntei baixinho a ele se havia havido um erro simples com o número final de convidados. E foi exatamente nesse momento que minha mãe, inclinando-se casualmente ao redor do vaso massivo de hortênsias brancas, entregou sua fala altamente ensaiada e profundamente venenosa. A ajuda não come com a gente, Raíssa. Eu só pedi para a família. O silêncio sufocante que instantaneamente cobriu a sala foi absoluto. O suave tilintar de garfos de prata contra a porcelana parou completamente. A mastigação parou. O zumbido baixo de conversa educada desapareceu. Minha mãe estava sentada ali na cabeceira da mesa, perfeitamente composta, mastigando casualmente um pedaço de rúcula amarga. Ela estava me testando abertamente. Estava me punindo publicamente por ter repetidamente dito não à parede de champanhe, ao pintor ao vivo e ao bar de tacos. Ela queria desesperadamente quebrar meu espírito completamente na frente de todos, para demonstrar claramente que meu dinheiro não significava absolutamente nada se eu não me submetesse completamente ao controle definitivo dela. Ela acreditava plenamente que detinha todas as cartas vencedoras. Olhei devagar para Júlia. Ela estava nervosamente traçando a borda delicada da taça de vinho com um dedo, se recusando a olhar na minha direção. Ela absolutamente sabia sobre este plano. Eles haviam coordenado esta humilhação. Olhei para Juliano. Ele estava inclinado bem para trás na cadeira, um sorrisinho satisfeito e presunçoso colado no rosto. Achava que eles haviam conseguido me colocar de volta no meu lugar miserável, a irmã mais velha, teimosa e difícil. Senti minha frequência cardíaca milagrosamente desacelerar. A raiva quente e sufocante que eu normalmente sentia por eles simplesmente evaporou no ar. Foi instantaneamente substituída por algo incrivelmente frio, altamente clínico e profundamente preciso. Eu era uma executiva que resolvia crises de infraestrutura de milhões de reais para viver. De repente percebi com clareza cristalina absoluta que estava sentada a uma mesa cercada por amadores completos. Empurrei minha cadeira pesada para trás. As pernas de madeira fizeram um som agudo e violentamente alto de arranhar contra o piso de madeira polida. Soou exatamente como um tiro na sala mortalmente quieta. Levantei devagar, alisando as rugas no meu blazer barato. Olhei direto pelo longo caminho cegantemente branco da mesa. Travei os olhos com minha mãe. Seu olhar satisfeito e presunçoso vacilou por apenas uma fração de segundo. Ela esperava completamente que eu explodisse em lágrimas dramáticas e corresse para fora do restaurante envergonhada. Esperava que eu implorasse alto por um prato de comida. Não faça isso, Raíssa, minha mãe murmurou, sua voz abandonando o tom teatral de desdém. Não aqui. Sente-se de novo e se comporte. Eu sou família ou não? Perguntei. Minha voz estava perfeitamente calma, incrivelmente firme e apenas alta o suficiente para que cada pessoa na sala ouvisse claramente. Você está sendo excessivamente dramática. Juliano imediatamente interferiu, levantando as mãos como se tentasse acalmar um animal selvagem. Não seja sensível, mana. Esta noite é sobre celebrar o amor.
Eu nem reconheci a existência dele. Mantive meus olhos completamente travados na minha mãe. Eu sou família ou não? Perguntei uma segunda vez, as palavras caindo na mesa como pedras pesadas. Minha mãe engoliu em seco, claramente percebendo que havia me empurrado para um canto do qual eu não iria recuar. Mas se recusava a perder a face na frente dos novos sogros. Eu instruí especificamente o coordenador a remover você da lista de jantar. Você tem sido uma nuvem escura e miserável sobre todo este belo processo. Você não tem o direito de sentar e celebrar conosco quando egoístamente se recusa a apoiar sua própria irmã. Apoiar? Ela queria dizer financiar cegamente. Assenti devagar, deixando a finalidade das palavras dela se assentarem sobre a sala. Entendido. Não joguei meu guardanapo no chão, não derrubei meu copo d'água. Simplesmente virei nos calcanhares e caminhei direto para fora das pesadas portas duplas. O corredor imediatamente do lado de fora da sala de jantar privativa estava brilhantemente iluminado e cheirava agressivamente a limpador de piso de limão barato e sabão de louça industrial. Os sons caóticos da cozinha comercial, panelas pesadas batendo contra fogões de metal, cozinheiros de linha gritando pedidos em português, o chiado de óleo fervendo, eram abafados pelas paredes grossas. Fiquei ali no corredor vazio, dando uma longa e profunda respiração. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Minha mente estava completamente clara. Enfiei a mão no bolso fundo do meu blazer de brechó e tirei meu celular. Desbloqueei a tela, rolei rapidamente pelos contatos e encontrei o número direto de Victor. Era tarde numa noite de sexta, mas planejadores de casamentos de alto padrão são praticamente noturnos quando um evento está a menos de 24 horas. Pressionei ligar e segurei o telefone no ouvido. Victor atendeu no segundo toque. Sua voz soava alegre, mas por baixo havia uma camada de profunda exaustão profissional. Boa noite, senhorita Raíssa, Victor disse suavemente. Estamos todos prontos para a caminhada final de iluminação amanhã de manhã. Estou atualmente parada do lado de fora do jantar de ensaio. Victor, eu disse, minha voz completamente desprovida de qualquer emoção. E tenho uma pergunta muito específica e altamente técnica para você sobre o contrato mestre. Manda, Victor respondeu. Ouvi o som de uma cadeira rangendo como se ele estivesse se sentando mais ereto na mesa. O coordenador social da família pode legalmente remover um indivíduo específico da contagem oficial de catering sem o consentimento explícito da parte contratante primária. Houve uma longa e pesada pausa na linha. Eu praticamente conseguia ouvir as engrenagens girando na cabeça de Victor enquanto ele percebia exatamente o que havia acabado de acontecer. Eles realmente fizeram isso, não é? Victor perguntou, seu tom profissional caindo ligeiramente para revelar choque genuíno. Quem é a parte contratante legal no local da fazenda e no pacote de iluminação primário? Victor, eu perguntei, ignorando a pergunta dele. Você é? Ele disse rapidamente. Você assinou o acordo mestre do salão e o pacote de iluminação através da conta da sua LLC corporativa. Você é a única fiadora. Excelente, eu disse. Então, se eles formalmente instruíram sua equipe a cancelar meu convite para jantar e me remover completamente da lista de convidados do fim de semana, exatamente como isso impacta o depósito de R$ 250 mil, Victor soltou um longo suspiro no receptor. Senhorita Raíssa, o coordenador social deles mandou um e-mail ontem pedindo para nos remover completamente do gráfico de assentos da cerimônia e da contagem de jantar. Cumprimos com a logística de assentos. No entanto, seu depósito financeiro está completamente travado na data do calendário. Os R$ 250 mil não voltam para você a menos que a fazenda de alguma forma milagrosamente remarque a mesma data exata pelo mesmo preço exato, o que é impossível a esta hora tardia. Entendo, eu disse calmamente. Há alguma cobrança não autorizada pendente atualmente contra meu cartão corporativo além dos R$ 250 mil que eu explicitamente aprovei? Absolutamente não. Victor confirmou firmemente. De acordo com nosso acordo contratual estrito, só você pode adicionar cobranças. Eles não podem adicionar um único real, mesmo que peçam educadamente, chorem ou gritem. Bom, eu disse. Apoiei minha testa contra a parede seca pintada fria do corredor por um segundo. Victor,
Preciso que você confirme que retenha o direito legal de retirar completamente meu nome do contrato primário, transferindo a responsabilidade financeira de volta para a noiva e o noivo, desde que eles possam fornecer um novo cartão de crédito para o depósito. Sim, Victor disse devagar, percebendo a opção nuclear absoluta que eu estava prestes a acionar. Você tecnicamente possui o contrato. Pode transferir, mas se eles não puderem instantaneamente produzir um novo hold de R$ 250 mil esta noite, a Fazenda cancelará todo o evento até meia-noite. Obrigada, Victor. Esteja pronto para uma ligação. Desliguei o telefone. Deslizei de volta para o bolso. Enfiei a mão no outro bolso e tirei um envelope manila grosso dobrado que havia preparado dias atrás, só por precaução caso eles tentassem cruzar a linha. Eles não haviam apenas cruzado a linha, haviam incendiado ela. Virei, coloquei a mão plana contra a pesada porta de madeira da sala de jantar e empurrei bem aberta. No momento em que empurrei as pesadas portas abertas, a atmosfera na sala mudou novamente. Juliano estava parado na cabeceira da mesa, segurando uma taça fresca de vinho tinto, bem no meio de entregar um brinde dolorosamente clichê sobre como o amor verdadeiro conquista todos os obstáculos. Quando me viu voltar, seu queixo realmente se fechou e ele baixou lentamente a taça. Eu não caminhei até minha cadeira triste e vazia no canto. Não me arrastei de volta para as sombras. Caminhei diretamente para o centro morto da longa mesa, parada diretamente em frente à minha mãe e irmã, forçando cada pessoa na sala a virar os corpos para olhar para mim. A música ambiente suave do restaurante parecia incrivelmente alta no silêncio sufocante. Raíssa, meu pai avisou, sua voz um rugido baixo e ameaçador. Não faça isso agora. Saia quietinha. Não vou dar um discurso longo, eu disse, minha voz projetando claramente através das taças de cristal e arranjos florais caros. Não vou gritar e não vou arruinar a vibe estética delicada de ninguém, mas vamos resolver alguns assuntos inacabados agora. Tirei o envelope manila grosso do bolso do blazer. Não o levantei dramaticamente como uma peça de evidência em um filme de tribunal. Simplesmente desafivelei a aba de metal, deslizei os documentos para fora e coloquei eles planos no caminho de mesa branco, bem entre os saleiros e pimenteiros. Os documentos estavam impressos em papel branco brilhante pesado com letras pretas grossas e em negrito no topo. Eu trabalho com arquitetura de servidores complexos e engenheiros exaustos o dia todo. Conheço o valor extremo de rotulagem clara e inegável. Isto é uma escolha, eu declarei calmamente, olhando diretamente para Júlia. Imprimi para que amanhã de manhã absolutamente ninguém possa fingir que não ouviu ou entendeu mal a situação. O sorriso arrogante e presunçoso de Juliano rapidamente mudou para uma linha muito apertada e nervosa. Era exatamente a mesma cara que um homem faz quando um cheque massivo volta no banco. Cara, o que você está fazendo? Ele perguntou, tentando soar durão. Ignorei ele completamente. Deslizei 2 folhas separadas de papel pela mesa. Uma estava rotulada opção A, a outra estava rotulada opção B. Opção A, eu disse, virando meu corpo ligeiramente para encarar minha irmã e minha mãe. Vocês mantêm tudo exatamente como planejado atualmente. O salão massivo da fazenda, a data, o pacote caro de iluminação, meus R$ 250 mil ficam na conta do local como um presente de despedida único e final. Mas em troca, estamos completamente e permanentemente acabados no segundo em que este casamento terminar. Sem mais pedidos de dinheiro. Não sou mais o contato de emergência. Vocês não usam meu nome limpo para nenhum empréstimo, aluguéis ou favores rápidos que acabam custando minha paz. Vou recuar completamente. A história que vocês contam para estranhos sobre sua família perfeita não incluirá mais a mim e nem seu orçamento financeiro. Minha mãe inspirou bruscamente. Soou como uma cobra sibilando. Opção B. Continuei suavemente, sem quebrar o contato visual com Júlia. Eu formalmente transfiro todo o contrato mestre do local diretamente para os nomes da noiva e do noivo até amanhã de manhã. A fazenda exigirá uma nova fiadora financeira e um novo cartão de crédito para o saldo de R$ 250 mil até meia-noite esta noite ou cancelarão o evento. Além disso, vocês assinarão um plano de reembolso legalmente vinculante para me reembolsar os R$ 250 mil em 24 meses. Em troca disso,
Vocês conseguem me manter na vida de vocês. Tentamos ser uma família real de verdade com recibos e responsabilidade em vez de uma foto falsa que mente para a internet. A sala estava tão quieta que dava para ouvir a cera pingando das velas. Eu havia armado a armadilha perfeitamente, usando os piores medos absolutos deles contra eles. Juliano soltou uma risada curta e completamente sem humor. Inclinou-se sobre a mesa, tentando me intimidar fisicamente de forma agressiva com sua postura. Você realmente acha que é um banco, Raíssa? Acha que pode simplesmente marchar aqui e distribuir ultimatos com papelada no meu jantar de ensaio? Acho que estou completamente cansada de ser tratada como um banco não pago, respondi, minha voz caindo uma oitava, fria e plana. Vocês queriam meus R$ 250 mil para garantir o local, porque nenhum de vocês tem um centavo no nome, e os pais dela estão se afogando em dívidas de cartão de crédito. Vocês pegaram meu dinheiro e então publicamente me tiraram um prato de comida porque eu não compraria uma parede feita de champanhe para vocês. Então sim, estou distribuindo papelada. Júlia estendeu uma mão trêmula com uma manicure perfeita e cara e tocou a borda da opção A como se o papel estivesse fisicamente quente. Seu lábio inferior estava realmente tremendo. Raíssa, isso é tão incrivelmente cruel, Júlia sussurrou, pânico genuíno finalmente sangrando em sua voz. Você sabe que não temos R$ 250 mil em dinheiro agora. Se você puxar o contrato esta noite, o local vai trancar as portas amanhã. Todo o casamento acabou. Está arruinado. Não estou sendo cruel, Júlia, eu disse suavemente, olhando para minha irmã. Estou sendo perfeitamente clara. Vocês têm uma escolha. Escolham o dinheiro e me percam. Ou me escolham e resolvam o dinheiro vocês mesmos. Minha mãe de repente encontrou o tom agressivo exato que geralmente reserva para trabalhadores de varejo que se recusam a aceitar cupons expirados. Ela se levantou, seu vestido de seda farfalhando alto. Você absolutamente não vai nos forçar a fazer esse tipo de escolha ridícula no jantar, Raíssa, minha mãe comandou, apontando um dedo para mim. Você está envergonhando a família. Você forçou uma escolha no jantar quando especificamente disse ao garçom que eu não era família na frente de 20 pessoas. Rebati, finalmente virando o peso completo do meu olhar para ela. Estou simplesmente combinando sua energia. Estou dando a vocês uma forma adulta de lidar com a decisão adulta que vocês já tomaram quando me cortaram da lista de convidados. Pelo canto do olho, vi o pai de Juliano se inclinar para trás na cadeira, cruzando os braços. Ele era um homem rico que respeitava poder e estava atualmente observando seu filho e seus futuros sogros serem completamente desmontados por uma mulher em um blazer de brechó. Ele não disse uma palavra para defender. Luz. Juliano alcançou agressivamente o papel rotulado opção A com um sorrisinho desagradável. Ótimo. Você quer jogar duro? Vamos pegar os 250 mil de presente e o silêncio absoluto. Ele zombou, olhando ao redor da sala como se tivesse acabado de vencer uma grande vitória. Não precisamos da sua energia deprimente por perto mesmo. A mão de Júlia bateu forte em cima dos dedos de Juliano. Espera, ela retrucou para ele, sua voz de repente afiada e em pânico. Amor, o que você está fazendo? Juliano bufou em descrença. Ela está nos dando o salão de graça. Júlia não olhou para ele, olhou para mim. Pela primeira vez em talvez 10 anos, vi a menininha que eu costumava ensinar a amarrar os sapatos antes da escola. O rímel pesado nos cílios dela estava se aglomerando enquanto ela piscava para conter lágrimas reais. O que exatamente acabado significa, Raíssa? Ela perguntou, sua voz fina e pronta. Significa, eu disse, falando devagar e deliberadamente, que mamãe ainda pode me mandar fotos de pores do sol, mas não pode me mandar as contas de água atrasadas dela. Significa que se você decidir que precisa de dinheiro de aluguel ou um carro novo, você pede ao Juliano, não a mim. Significa que se eu algum dia tiver notícias massivas na minha vida, não passo pelo comitê desta família para aprovação. Significa que meu tempo, minha energia e minhas contas bancárias estão completamente fora dos limites para todos vocês para sempre. Júlia piscou forte. Rímel absolutamente não perdoa lágrimas e uma linha preta grossa rolou pela bochecha dela. Você está tornando isso inteiramente sobre dinheiro. Juliano tentou argumentar, mudando seu ângulo.
Você é tão obcecada por dinheiro. Esta noite era para ser sobre família e amor. Esta noite era sobre um prato de frango, Juliano. Eu disse secamente. E vocês todos provaram exatamente o que eu valho para vocês. Tia Marta, que historicamente nunca gostou muito de mim, mas valorizava profundamente justiça, de repente falou no guardanapo de linho. Só assine o papel e deixe ela ir, Márcia. O maxilar da minha mãe trabalhava furiosamente, rangendo para frente e para trás, como se estivesse mastigando um bocado de cascalho. Ela olhou ao redor da sala quieta, percebendo que havia perdido completamente o controle da narrativa. Os sogros ricos estavam olhando para ela com julgamento mal disfarçado. Ela havia apostado na minha submissão e havia perdido espetacularmente. Opção A. Minha mãe finalmente cuspiu, sua voz completamente plana e morta. O depósito fica no local. Você pode sair agora mesmo, Raíssa. Lá estava. A sentença final absoluta para a qual eu havia caminhado devagar desde os 19 anos. A confirmação vocal de que eles sempre, sem hesitação, escolheriam o dinheiro em vez de mim. A boca de Júlia tremeu violentamente. Ela olhou para baixo para o papel branco brilhante. Posso pelo menos ter até amanhã de manhã para pensar sobre a opção B? Ela implorou. Não, eu disse instantaneamente. O planejador da fazenda precisa do novo nome de fiadora e do número do novo cartão de crédito até às 22 esta noite, ou eles trancam os portões. Escolham uma. Juliano bufou alto, cruzando os braços firmemente sobre o peito. Nós absolutamente não vamos assinar nenhum plano de dívida legal com você. A opção A é a escolha mais fácil do mundo. Então A é extremamente fácil, eu disse. Tirei uma caneta azul barata do bolso e coloquei gentilmente na mesa bem ao lado do papel. Inicial bem ali embaixo. O planejador do local receberá uma foto deste documento esta noite. A fazenda receberá a papelada formal removendo meu nome de toda a responsabilidade a 0001 do dia seguinte ao evento. Vocês nunca mais terão que me pedir uma única coisa porque literalmente não vão conseguir. Juliano abriu confiantemente a boca para dizer algo afiado, mas olhou para o pai dele. O homem mais velho balançou a cabeça apenas uma vez, um pequeno movimento cansado que comunicava desgosto absoluto. Juliano fechou a boca com um estalo. Júlia lentamente pegou a caneta azul. Sua mão pairou sobre a linha de baixo. Raíssa, ela sussurrou, sua voz rachando. Você vai me odiar? Eu já tentei odiar você por anos, Júlia. Respondi honestamente. Era exaustivo e não funcionava. Isso funciona. Júlia pressionou a caneta no papel e rapidamente rabiscou suas iniciais na opção A. Minha mãe soltou uma respiração dramática massiva, soando exatamente como um fole esvaziando. Juliano sorriu amplamente como se tivesse acabado de chamar um táxi na chuva. Parabéns, eu disse, e genuinamente quis dizer a palavra. Sentiu exatamente como um suporte de metal pesado travando firmemente no lugar. Peguei cuidadosamente o papel rotulado opção B e deslizei de volta para o envelope Manila. Então caminhei até a pequena mesa de presentes, sentada contra a parede de tijolos. Peguei o cartão sensato pequeno que havia trazido contendo um cheque que eu havia escrito antes de saber sobre o prato de jantar. Rasguei o envelope aberto, puxei o cheque para fora, rasguei perfeitamente ao meio e joguei os pedaços em uma lixeira decorativa próxima. Espero que seu dia de casamento seja tudo o que vocês ficam dizendo para a internet que será, eu disse suavemente para Júlia. Virei e saí da sala. Enquanto as pesadas portas se fechavam atrás de mim, Juliano chamou uma última vez. Diga oi para suas planilhas por mim, mana. Algumas pessoas riram nervosamente porque é exatamente o que pessoas covardes fazem quando estão aterrorizadas de escolher um lado. Eu não me importei. Saí sem bater a porta. O corredor cheirava a limões baratos novamente. Tirei meu celular e tirei uma foto de alta resolução clara do documento opção A assinado. Imediatamente mandei a imagem para Victor no local. Ele respondeu 1 minuto depois. Victor, cópia recebida. Revogarei formalmente todo o seu acesso administrativo e responsabilidade exatamente às 01 de domingo. Vá descansar um pouco. Coloquei meu celular inteiro no modo avião. Enquanto entrava no elevador para descer até a garagem de estacionamento, percebi que minhas mãos haviam parado completamente de tremer. O ar parecia incrivelmente leve. O sono faz algo incrível com o cérebro humano quando você realmente permite a si mesmo ter 8 horas completas dele.
Acordei no sábado de manhã, o dia do grande casamento, me sentindo mais afiada e mais violentamente acordada do que havia me sentido em uma década. Rolei para fora da cama, entrei na minha pequena cozinha e fiz uma jarra forte de café preto. Tirei meu celular do modo avião. Uma inundação de mensagens de texto agressivas instantaneamente jorrou, todas carimbadas das primeiras horas da manhã. Márcia 72. Você nos humilhou completamente na frente da família de Juliano. Márcia 74. Você deve uma desculpa pública massiva à sua irmã hoje. Márcia 75. Você deveria estar absolutamente envergonhada do seu comportamento. Márcia 712. Não acredito que você realmente me forçou a escolher. Li todas elas enquanto bebia meu café. Não senti um pico de ansiedade. Não senti a culpa pesada familiar. Coloquei o telefone na mesa e abri meu laptop. Redigi um único e-mail final. A linha de assunto era simplesmente logística e limites. Anexei um documento PDF altamente com bullets que eu havia escrito há muito tempo, mas nunca tivera a coragem real de enviar. Era uma carta formal de limites. Eu a organizei exatamente como um sílabus corporativo seco e chato. Bullet 1. Não sou mais fiadora financeira para nenhuma compra familiar, eventos ou emergências. Bullet 2. Absolutamente não emprestarei dinheiro sob nenhuma circunstância. Bullet 3. Se eu for intencionalmente excluída socialmente de eventos familiares, sou permanentemente excluída financeiramente. Bullet 4. Absolutamente não participarei de nenhuma reunião ou encontro onde eu seja verbalmente insultada. Se acontecer, saio imediatamente. Apertei enviar, disparando o PDF para minha mãe, meu pai, Júlia e Juliano. Parecia completamente ridículo ter que digitar regras básicas de respeito humano, mas também parecia exatamente como instalar uma guarda de aço pesada entre mim mesma e uma vala muito íngreme. Então o trabalho verdadeiramente satisfatório começou. Passei as próximas 2 horas sistematicamente queimando as pontes. Loguei nos meus portais bancários. Desativei os pagamentos automáticos nas contas conjuntas que minha mãe havia me convencido a abrir anos atrás só para simplificar o lar. Liguei para a companhia elétrica regional. Esperei na linha por 20 minutos agonizantes e finalmente falei com um representante de atendimento ao cliente com uma única frase simples: não sou a ocupante física daquele endereço. Movi todo o serviço elétrico da casa grande suburbana deles para fora do meu nome legal. Senti um clique físico atrás dos olhos. Loguei no portal do meu cartão de crédito e fechei permanentemente um cartão reserva que havia deixado minha mãe usar para pontos de gasolina anos atrás, completamente esquecendo que ainda estava ativamente ligado aos apps de carona dela. Mudei completamente todas as minhas senhas bancárias usando números seriais altamente obscuros e complexos de peças de ônibus que absolutamente ninguém na minha família jamais adivinharia. Finalmente, loguei nos bureaus de crédito e coloquei um congelamento duro no meu score de crédito, porque dizer a palavra não em voz alta às vezes faz pessoas desesperadas incrivelmente criativas com roubo de identidade. Às 3h da tarde, o grupo de chat familiar irritante, que eles normalmente usavam para compartilhar memes de conspiração e reclamar dos vizinhos, foi de repente renomeado para Dia Abençoado e recebi uma notificação de que Juliano havia me expulsado manualmente do grupo. Sorri. A severidade administrativa estava completamente terminada. Meu apartamento estava quieto. Não parecia solidão. Parecia uma sala enorme e vazia que eu finalmente havia alugado puramente para mim. Exatamente às 14h da tarde, a cerimônia de casamento oficialmente começou na fazenda massiva. Eu não fui. Em vez disso, fiz 2 cargas de roupa. Limpei profundamente minha cozinha e consertei o laptop quebrado de um amigo, cobrando dele o preço total de mercado pela primeira vez na vida. Por volta das 15h30, recebi uma mensagem rápida de texto de Victor. O planejador de casamentos Victor, só mantendo você atualizada como titular da conta primária. Eles tentaram adicionar agressivamente um bar de bebidas premium aberto e uma estação de sobremesa tarde da noite na chegada. Conforme suas instruções estritas, neguei as adições. Eles reduziram os arranjos florais pela metade para economizar dinheiro. É um dia lindo, porém. Mandei de volta. Deixe eles lidarem com isso. Obrigada, Victor. Exatamente às 16h,
Minha vida profissional colidiu violentamente com minha vida pessoal da forma mais espetacularmente satisfatória possível. Eu estava sentada na ilha da cozinha quando meu celular tocou. Era um número de São Paulo não salvo. Atendi profissionalmente. Raíssa, aqui é a Sara da revista Exame. A voz do outro lado disse brilhantemente: estamos finalizando a matéria próxima sobre mulheres em tecnologia empresarial. Só queria ligar e formalmente parabenizar lá pela notícia. Nossos analistas verificaram oficialmente a última rodada de valuation da Ápice Infraestrutura. Atingir a marca de R$ 250 milhões como fundadora única antes dos 35 é um marco absolutamente incrível. Você tem 10 minutos para uma citação rápida sobre o processo de escalada. Uma onda de orgulho puro e sem filtro lavou sobre mim. 5 anos de noites sem dormir, refeições perdidas e codificação no escuro, finalmente haviam se solidificado em uma realidade inegável de R$ 250 milhões. Obrigada, Sara, eu disse, me inclinando para trás na cadeira. Sim, tenho tempo. O processo de escalada realmente se resumiu a construir sistemas altamente resilientes que de repente meu celular vibrou agressivamente contra meu ouvido. Olhei para a tela. Era uma chamada recebida de Roberto, meu pai. Ele estava me ligando bem no meio da recepção extravagante do casamento. Uma ideia perversa e brilhante piscou pela minha mente. Toquei rapidamente na tela para mesclar as chamadas, colocando as duas no viva voz. Sara, segure esse pensamento por apenas 1 segundo, eu disse suavemente. Tenho meu pai na linha. Adoraria que ele ouvisse isso. Antes que Sara pudesse responder, a voz do meu pai explodiu do alto-falante do telefone. Ele estava absolutamente enfurecido, gritando tão alto que o áudio distorceu. Raíssa, que diabos você fez? Roberto rugiu. Estou parado no bar neste casamento ridículo e meu cartão de crédito acabou de ser completamente recusado e sua mãe acabou de tentar pedir um Uber para sua tia e o app dela está travado. Você desligou o cartão reserva. Sua egoísta, miserável pirralha. Você está arruinando o dia da sua irmã por causa de um prato de comida. Eu não disse uma palavra. Deixei o silêncio pairar no ar por 3 segundos agonizantemente longos. Então Sara da Exame, abençoe seu coração profissional jornalístico, falou. Ela estava claramente confusa, mas inteiramente composta. Oh, olá senhor. Roberto, Sara disse alegremente através do alto-falante. Aqui é Sara ligando da revista Exame em São Paulo. Na verdade, acabei de conseguir Raíssa na linha para formalmente parabenizar lá pelo sucesso da empresa dela, Ápice Infraestrutura, oficialmente atingindo uma valuation de R$ 250 milhões hoje. Vamos rodar uma matéria massiva sobre o sucesso dela na próxima semana. Tenho certeza de que você deve estar incrivelmente orgulhoso das conquistas dela como CEO. O silêncio absoluto que se seguiu do lado do meu pai da linha foi a música mais bonita que eu já ouvi em meus 32 anos inteiros de vida. Não era apenas quieto, era um vazio sufocante e pesado. Eu conseguia realmente ouvir o som fraco e distante do DJ do casamento tocando uma música pop terrível ao fundo do lado dele. Conseguia ouvir meu pai inspirar uma respiração aguda e irregular. Ele fez um som estranho, molhado e clicante no fundo da garganta. Ele estava literalmente engasgando com as próprias palavras. A matemática estava rapidamente se fazendo na cabeça dele. A filha que ele havia chamado de fardo, a filha que ele havia tratado como uma serva pobre e miserável por mais de uma década, estava sendo ativamente entrevistada pela Exame por valer R$ 250 milhões. E ele havia acabado de permanentemente cortar seus laços com ela por causa de um local de casamento de R$ 250 mil. Roberto, eu finalmente disse, minha voz completamente leve e despreocupada. Você precisa que eu transfira alguns reais para sua conta corrente para poder comprar uma bebida? Clique. A linha ficou muda. Ele desligou. Sorri, peguei o telefone, tirei do viva voz e voltei a dar minha entrevista. A consequência imediata foi exatamente tão patética e previsível quanto eu esperava que fosse. No domingo de manhã, depois que o artigo da Exame oficialmente foi ao ar na plataforma digital deles, meu telefone praticamente derreteu. Os mesmos membros da família que haviam assistido eu ser publicamente humilhada na mesa de jantar, sem dizer uma única palavra,
De repente, inundavam minha caixa de entrada com parágrafos de desculpas. Minha mãe mandou uma parede massiva de texto, detalhando como ela sempre soubera que eu estava destinada à grandeza absoluta e culpando o incidente do prato de jantar inteiramente pela equipe de catering. Juliano mandou uma mensagem nojenta e familiar, me chamando de visionária-chefe e perguntando se eu tinha alguma posição executiva aberta na ápice infraestrutura. Meu pai não mandou mensagem, mas deixou um correio de voz patético e enrolado tentando explicar que estava apenas altamente estressado com as finanças do casamento quando me chamou de fardo 5 anos atrás. Não respondi a um único deles. Não fiquei com raiva. Não explodi e mandei parágrafos desagradáveis de volta. Simplesmente bloqueei todos os números de telefone deles. Roteei todos os endereços de e-mail diretamente para minha pasta de spam e continuei completamente com meu dia. Júlia me mandou mensagem alguns dias depois de um número desconhecido. Mandou uma frase: "Estou com tanto medo de que você não esteja mais na minha vida." Digitei de volta: "Você é inteiramente bem-vinda na minha vida, Júlia, mas só no dia em que conseguir descobrir como ser gentil comigo sem pedir meu dinheiro." Bloqueei aquele número também. Faz exatamente 9 semanas desde o casamento. Ouvi através da videira, principalmente da tia Marta, com quem ocasionalmente ainda tomo café, que o casamento de Júlia e Juliano acabou sendo um evento profundamente estressante e diluído porque eles não podiam pagar nenhuma das extras extravagantes que queriam. Juliano está atualmente tentando lançar um novo esquema terrível de marketing na internet para pagar os cartões de crédito do pai dele. O álbum profissional do casamento foi para o ar online. Vi algumas fotos. Pessoas paradas em luz suave, mãos se tocando. O fotógrafo altamente caro capturando o momento exato de riso falso, parecendo graça genuína. Meu rosto não está em uma única fotografia. E pela primeira vez na vida, percebo que isso está perfeitamente bem. A maior parte da minha vida real bem-sucedida não fotografa bem mesmo. Ainda moro no meu apartamento modesto, embora esteja casualmente olhando para comprar uma casa à vista no ano que vem. Ainda ocasionalmente conserto laptops quebrados para meus amigos próximos, mas agora faço estritamente por diversão, não por sobrevivência. As pessoas sempre querem um final dramático massivo para esse tipo de histórias. Querem o final de filme onde eu volto tempestuosamente para a recepção em um vestido de grife, viro uma mesa e grito com eles enquanto choram e imploram pelo meu perdão. Mas o que realmente aconteceu é muito menor e infinitamente mais útil. Paguei exatamente o que escolhi pagar. Recusei estritamente o que não queria financiar. Escrevi meus limites absolutos em tinta permanente. E calmamente me afastei da mesa como você sai de uma loja, quando eles colocam uma placa na janela que diz só para membros. Se você absolutamente precisa de uma moral para esta história, aqui está a moral chata, altamente eficaz que realmente funciona no mundo real. Nunca patrocine a sala que barra sua cadeira. Não deixe membros tóxicos da família tratarem você como um código de cupom permanente para seu nome legal e seu score de crédito suado. Ame alto se você puder pagar o custo emocional, mas aprenda a dizer não quieta e firmemente quando não puder. Não sou mais uma fiadora não paga e certamente não sou mais um fantasma na mesa deles. Sou uma mulher que simplesmente escolhe exatamente o que financia.